Boa noite, obrigado. Sem dúvida. Antes, eu só queria, né, mais uma vez, evidenciar e agradecer ao torcedor que, durante 90 minutos, né, impulsionou e transmitiu confiança para os jogadores, né? A gente sabia o quanto isso era importante no dia de hoje e o torcedor teve papel fundamental no impulsionar e manter a equipe acesa, mesmo com um cenário adverso, né? Depois da gente ter tomado o gol. Bom, em relação às mudanças, eu acho que, para a gente começar do início do jogo, né? Eu penso que a entrada do Henrique e do Antônio, eram entradas que nós queríamos gerar um movimento um pouco mais agressivo no que diz respeito não só à fase ofensiva, mas também na fase defensiva. A gente conseguir pressionar mais a equipe do Confiança, mas nós começamos com um pouco de dificuldade de fazer esse salto, né? E na sequência a gente fez só um pequeno ajuste e aí a gente começou a agredir mais, a incomodar mais a saída de bola do Confiança. E a gente acabou tomando um gol no momento que o jogo até então ele era só nosso, assim, a gente também não estava criando, mas estava com o controle do jogo, circulando, né? Tateando o jogo ainda, um pouquinho assim, e tomamos o gol. E aí é importante ressaltar, porque o cenário era terrível, né? A gente vindo de uma derrota e toma um gol, era para desmoronar tudo, né? E, no entanto, a solidez não só tática, mas principalmente mental, né? Foi fundamental para que a equipe se mantivesse equilibrada, se mantivesse consciente, sem perder, vamos dizer assim, o controle das emoções, né? Para que a gente pudesse terminar ali o primeiro tempo. Acredito que com domínio, com controle, mas a gente precisava usar um pouco mais o lado do campo, porque por dentro o Confiança baixou muito a marcação e a gente começou a forçar o passe no Ricardo Bueno, mas com muita gente na frente da área, né? E aí, no intervalo, a gente optou para a entrada do Thiaguinho, para que a gente ficasse no lado direito com Luz e Henrique, do lado esquerdo com o Davi e Thiaguinho, para que a gente tentasse gerar a dobra em cima do lateral, direito e esquerdo do Confiança, para que dali a gente começasse a incomodar mais. E o Thiaguinho, nós tivemos no primeiro tempo umas 3 bolas que o Luz fez o cruzamento, e o Thiaguinho é um jogador que tem muito esse ímpeto de entrar nessa diagonal invadindo a área. Então as trocas elas foram muito em cima disso, né? Mas eu preciso parabenizar mais uma vez o grupo de atletas pela resposta, não só no jogo de hoje, mas pela resposta pós quarta-feira passada. Isso foi fundamental para que a gente tivesse hoje a força mental que nós tivemos para conseguir vencer um difícil adversário, um adversário que hoje se encontra na Série C do Campeonato Brasileiro e que faz um início de temporada muito bom, assim, nas competições que está disputando. Marquinhos, boa noite, parabéns pela vitória, parabéns a todo o grupo pela vitória. Foi uma vitória heróica do América na noite de hoje. A gente for avaliar o jogo, realmente foi heróico. Agora eu vou fazer 2 perguntas em uma. Tá? A primeira, na entrevista passada, você falou em meritocracia. Até onde entra a meritocracia para Giva e para Thiaguinho? E a segunda pergunta, qual a importância tática do Roldan? Não é de hoje que a torcida pega no pé, a gente não vê o Roldan apresentando futebol, aquele futebol que o fez se destacar no Barra, e ele continua na equipe. Então, qual a importância do Roldan para o seu esquema tático e onde entra a meritocracia para Giva e Thiaguinho? Então, Canindé, a meritocracia em relação ao Giva, o Giva é o jogador que menos treinou até hoje e o Giva está no sacrifício aí, porque o Giva machucou na segunda semana de pré-temporada, ficou a pré-temporada todinha sem treinar, né? Ele teve uma lesão no ligamento, no joelho, e tirou dele a condição de fazer mais de 70% da pré-temporada. O Giva voltou a treinar no dia, acho que 19 de dezembro, lá em Recife, no Retrô. E aí ele volta para fazer transição. Uma semana antes do Giva jogar aqui, o jogo da Juazeirense, o Giva voltou. E ele teve a infelicidade de torcer o tornozelo.
né? Então, no caso Giva, antes de pensar em meritocracia, a gente precisa pensar que o atleta, o Giva não tem condição hoje de fazer mais do que 30 minutos. É tanto que ele termina o jogo bem abafado, é porque ele é um cara assim, com muito brio, né? Mas ele não está condicionado para jogar, né? Então, é um jogador que a gente vai ter que usar bem em fevereiro para fazer isso. Usar a semana de treino e utilizando ele aos poucos para que a gente consiga condicioná-lo e prepará-lo para que, quando ele estiver numa condição plena, ele possa ficar à disposição de iniciar jogo, né? O Thiaguinho é uma questão de lado, né? O Thiaguinho, ele tem o lado de performance dele, o lado esquerdo, né? É o lado que ele mais se sente à vontade. Nós chegamos até no jogo do Globo, depois do jogo do Baraunas, aí veio o jogo do Globo, a gente iniciou o jogo com o Thiaguinho do lado direito, ele sentiu dificuldade e a gente levou lá para o lado esquerdo, né? E é o lado em que o Ítalo vinha jogando mais ali, né? Então, na verdade, muitas das vezes a gente tem que escolher entre Ítalo e Thiaguinho, e a gente tem optado pelo Ítalo, né? E o Thiaguinho tem contribuído, e ele chegou a ser opção para começar o jogo hoje, mas a gente acabou optando por começar com o Ítalo novamente, e o Thiaguinho entrou bem. Em relação ao Roldan, ele é um segundo volante, né? Ele é um segundo volante que nós temos para jogar junto com o Ferreira. Nós tínhamos como opção também o Mikael, que acabou também se lesionando no início da pré-temporada, né? Mas é um jogador que fez bons jogos e a gente tem muita confiança nele, porque é um jogador que já ajudou bastante nesses 11 jogos que nós fizemos. Obviamente que, como ele é um jogador mais tático, ele é um jogador que dá mais suporte por trás, é um jogador que tem um papel mais de circular a bola do que de agredir, em alguns momentos acaba não ficando evidente para a grande maioria das pessoas o papel dele de sustentação no meio. Ele é um jogador que guarda muito o centro do campo. Quando a gente baixa principalmente o Ferreira para fazer a saída de 3, o Roldan tem um papel de ser o guardião do centro para que a gente não fique sofrendo muito contra-ataque, para que ele se posicione ali. O Antônio já é um jogador que é mais agressivo, até porque é meia de ofício. Então, o Antônio é um jogador que guarda menos e que fez um ótimo jogo hoje, enquanto, né, sustentou. É diferente o cara entrar no decorrer do jogo e ele entrar iniciando, né? O desprendimento físico ele é muito maior. O Antônio acabou baixando um pouquinho ali na volta do segundo tempo, mas são características diferentes, né? E a gente precisa cada vez mais aumentar as nossas opções. A gente já deve ter na sequência o Mikael, acredito que talvez para a viagem da Copa do Brasil a gente já tenha o Mikael à disposição, e ter todo mundo faz com que a gente tenha cada vez melhores escolhas para ter a equipe sempre equilibrada em condição de avançar ao longo da temporada. Leston Ícaro aqui da Jovem Pan, queria que você falasse um pouco da importância psicológica dessa vitória, desse impacto, porque a gente viu a torcida extravasando muito após o segundo gol, a gente viu vocês no banco de reservas extravasando muito, e a derrota da semana passada me parece que feriu muito o torcedor, né? Teve pichação, muitas críticas ao seu trabalho, na minha avaliação, vou falar por mim aqui, exageradas, né? Mas, enfim, o América tem um jogo super importante agora na semana que vem, Copa do Brasil, vale R$1 milhão. Qual o impacto de uma vitória dessa para essa sequência da temporada, para o seu trabalho, para o próprio elenco? Então, obrigado. O torcedor sentiu muito e obviamente que todos nós também sentimos, né? Não tinha como não sentir. O impacto, eu acho que ele é simplesmente de recolocar a ordem nas coisas, né? Porque se nós pegarmos o recorte antes do jogo do Bahia, nós tínhamos um aproveitamento muito bom, as metas que o clube estabeleceu até então todas atingidas, uma readequação financeira, o aproveitar o início com um elenco mais enxuto para que a gente pudesse esperar o campo responder, para a gente pensar na sequência, um planejamento bem elaborado pela direção do clube, né? E a gente cumprindo a risca ali, com resultados, né? Para não dizer que não houve oscilação, o jogo do Força e Luz ali, né? A gente ganhou, mas jogando mal, né? Mas no geral, até o jogo que foi o clássico que nós perdemos o segundo tempo, o campo empenado, só a gente em cima com a bola, né? Então, assim, realmente é porque uma derrota daquela proporção, mesmo sabendo do poderio do Bahia e tal, mexe com o torcedor. Eu cheguei até a dizer isso para os jogadores, todos nós que trabalhamos com futebol, fomos torcedor um dia.
Então, o torcedor, a gente compreende perfeitamente, né? Se há exagero ou não, aí assim, sai do controle, né? Eu vou sempre respeitar o torcedor, da mesma forma que ele fica muito triste com um resultado como daquele, ele fica muito feliz com uma vitória como foi a de hoje. A gente tem que sempre fazer o filtro e olhar para dentro todo dia e tentar entregar o melhor trabalho possível para o torcedor, né? Ele é a razão de ser. E tudo que a gente faz no dia a dia é para tentar entregar o melhor para ele, né? Acredito que, tirando esse jogo, eu acho que tudo aquilo que está sendo construído pela SAF, pela direção, pelo departamento de futebol, pelos atletas, pelos funcionários, está muito próximo daquilo que a gente tinha de planejamento, mas nós não estamos satisfeitos com isso, né? Existe em todos nós uma inquietação de melhora contínua, né? Insatisfação positiva é quando você está satisfeito com o que está acontecendo, mas ainda quer mais e melhor. E é isso que a gente vai continuar fazendo, e uma vitória como a de hoje, ela recoloca as coisas no seu devido lugar após uma derrota como foi a de semana passada. Ô Leston, Hugo Fernandes, 96 FM Natal. A sensação que a gente teve era que na segunda etapa, quando você sacou um dos volantes e colocou um jogador de mais habilidade, um jogador mais ofensivo, que teve mais intensidade, teve mais volume de jogo ofensivo, tanto é que conseguiu a virada. Por que você decidiu entrar ali com esses 3 homens de mais sustentação? E um outro questionamento, por que o América sofreu tanto nessa reta final da partida, mesmo tendo superioridade numérica? São duas boas perguntas. Em relação à opção, porque a gente precisa pensar no jogo como tudo, né? Como equilíbrio, né? E nós estávamos enfrentando uma equipe que a principal força do Confiança, se a gente analisar quase que 70%, 60%, 70% dos gols do Confiança acontecem em jogadas por dentro. O Confiança, ele segura o Ayrton, que é o lateral esquerdo, um pouquinho por trás, e espeta o lateral direito lá em cima e traz muita gente para dentro do campo. Eles ficam praticamente com 5 homens fazendo movimento dentro do campo. E não jogar com 3 homens de ofício no meio campo significaria a gente ficar muito vulnerável, e um jogo desse nível de enfrentamento você precisa gerar equilíbrio. E obviamente, à medida que o jogo fosse transcorrendo, a gente ia reagir àquilo que o jogo se apresentava. Infelizmente, nós tomamos o gol no momento que o jogo estava controlado assim, eles não tinham chegado nem perto da nossa área até então assim, né? E isso acabou evidenciando um pouco isso, porque aí a gente ficou com o 1-0 para os caras, a gente com sustentação, mas faltando um pouquinho de agressividade, um pouquinho de invasão de área, né? E aí a gente, no intervalo, procurou exatamente fazer a mudança para que a gente voltasse no segundo tempo com essa condição, né? Então, muito em função disso. A outra foi... Sobre o sofrimento, um homem mais... O América baixou muito as linhas. Esse é o seguinte, esse é uma defesa natural do ser humano, principalmente quando precisa muito de ganhar o jogo, por todo o contexto e tudo, e por ser um confronto direto, e você está passando um time que estava na zona de classificação e a gente estava fora, infelizmente, em algum momento, e aí é uma questão, você pode esgoelar de gritar para sair de trás, mas é natural, isso qualquer equipe, infelizmente, isso é uma coisa que, se a gente for ver, isso acontece muito mais do que o contrário. A equipe começa a querer defender aquele resultado com unhas e dentes, porque sabe a importância. Só que às vezes fica mais perigoso, porque você passa uma sensação de tensão em função de, às vezes, o adversário ficar rondando muito perto da sua área. Então, obviamente, que é algo que a gente passa a ter até como parâmetro, né, para em futuros jogos a gente ter uma condição de mostrar à própria equipe que, às vezes, o melhor é a gente continuar agredindo, continuar um pouquinho mais alto, ou, melhor ainda, ter mais a bola. Porque, para mim, o que mais me chamou a atenção na parte final não foi ter defendido mais, baixando um pouquinho mais. Foi nos momentos que a gente teve a bola, ali a gente tinha que evidenciar um homem a mais e circular um pouco mais a bola. Mas, eu repito, serve de ensinamento para que na sequência a gente possa fazer melhor. Leston, esse jogo, pela segunda vez no ano, você teve Giva, Ricardo Bueno e Telo à disposição. Hoje, mais uma vez, o Ricardo Bueno foi titular. Quer saber de você se o Ricardo Bueno hoje é o titular da posição, ou se esse trio vai ficar revezando e jogo a jogo você vai analisando quem será o cara da vez para a encarnação inicial? Legal, obrigado. Pergunta. Hoje o Ricardo
é o que tem a melhor condição de iniciar. Talvez para a sequência, o Taylor agora, depois de passar mais de 12 dias da lesão que teve, a gente fica mais seguro para utilizar, né? Porque, por exemplo, um jogo como esse, você coloca um jogador que está reincidindo de 12, 13 dias de um grau 1, a chance desse cara lesionar dentro do jogo é grande, você perde uma substituição e perde o cara, né? E o Giba, como eu disse na pergunta do Canindé, o Giba vai precisar de um tempo ainda para ele se colocar na condição de iniciar jogo, né? Então, assim, a gente está muito em cima daquele que tem a melhor condição para iniciar, né? E aí o Bueno conseguiu sustentar ali 60 e pouco. Ele estava até participando ainda do jogo, mas sem o mesmo punch, assim, né? Sem a mesma desenvoltura, porque aí vai batendo um pouquinho do cansaço, né? E aí a gente acabou optando pelo Giva, mas assim, é muito bom poder contar com os três e a gente ir trabalhando agora paralelo para poder condicioná-los bem, né? É sempre importante ressaltar isso. Nós temos bem claros os objetivos da temporada, nós não vamos comprometer o mês de fevereiro e não pensar em março quando vem a fase final do estadual, né? Nós temos a semifinal do estadual e depois a briga pelo título, e a gente tem que usar o fevereiro para isso. E colocando esses três caras na melhor condição, tendo o Souza daqui a pouco à disposição de novo, trabalhando com o Mikael. Hoje, talvez, o Mendes poderia começar o jogo. Se a gente quisesse ir para o risco, o Mendes poderia começar o jogo, né? Mas nós optamos por não, exatamente para que a gente ganhe mais uma semana com ele, para ele se sentir ainda mais seguro, né? Então a gente vai usar o mês de fevereiro, sem perder o foco, obviamente, na Copa do Brasil, que é o próximo compromisso, mas não vamos perder a direção daquilo que é prioridade do clube, que é o Campeonato Estadual e, na sequência, a Série D do Campeonato Brasileiro. Cleston, parabéns pela vitória. Obrigado. Universitário. Queria que você falasse sobre a pressão de treinar o América. É pouco tempo de trabalho, mas desde a pré-temporada tem uma certa pressão, a pressão de conseguir o acesso. Você já passou o próprio momento, teve o clássico, as rodadas da Copa do Nordeste, e aí teve o jogo contra o Bahia, o 5-1, a derrota, e aí começa a partida perdendo, a torcida tem algumas vaias no intervalo da partida. Como lidar com isso, como não deixar que o mental do time fique abalado e lidar com essa pressão para virar a partida de hoje? Legal. Primeiro, assim, né, entender o contexto. Na primeira ligação, quando a gente conversou pela primeira vez com a direção, né, com o pessoal da SAF, com o Constantino, a gente tinha bem claro que o torcedor, a temporada do América, o torcedor terminou ela muito ferido, né, pelo fato de ter saído no primeiro mata da Série D ali, né? E um clube como o América, que sobe em 22, cai em 23, aí vira SAF, e aí sobe a expectativa, aí não consegue o objetivo no ano passado, o torcedor ia começar o ano ferido. A gente primeiro tem o entendimento disso, né? E respeitar o torcedor e tentar trabalhar muito para poder dar ao torcedor aquilo que ele almeja. Eu tenho 44 anos de vida, né? Mas estou há muitos anos no futebol e sou produto do meio, né? Meu pai teve uma vida de mais de 40 anos de futebol profissional, entre treinador, atleta, dirigente, né? E nos últimos 8 anos de vida dele como cronista esportivo. Esse é um dos grandes motivos que eu tenho um respeito também muito grande por vocês, porque tive dentro de casa alguém que militou durante 8 anos, né, nessa função, né? Na função de analisar, na função de ter a sua opinião, né? Então, assim, eu sou muito bem resolvido profissionalmente, assim, sabe? Eu tenho muita confiança, muita segurança naquilo que me proponho a fazer, e sou muito respaldado pelas pessoas que fazem o clube ali e principalmente pelos atletas, né? Então, quando acabou o jogo lá do Bahia, o que a gente mais fez foi conversar com os atletas para que a gente pudesse mentalmente não ter sequela daquele resultado. A consequência daquele resultado, ele seria só duas. Uma, o torcedor ficar mais inquieto, mais infeliz, como ficou, e a outra, desenvolver na gente um sentimento da dor daquela derrota virar poder para hoje. E não permitir que nada tirasse da gente a concentração, o foco e a confiança.
permita dizer, Deus é tão poderoso e tão bom na vida da gente que o cenário não podia ser melhor, né? Você vindo machucado e toma um gol com 13 minutos, tudo para desmoronar, tudo para derrubar, para acabar tudo, né? E, no entanto, a equipe teve, assim, um controle mental muito forte, né? Então, lidar com pressão no futebol é você saber que a pressão de fora nunca pode ser maior do que a que você mesmo exerce sobre aquilo que você faz. O dia que você permitir que a pressão externa seja maior do que a que você exerce para tentar fazer o melhor trabalho possível, alguma coisa está errada e aí você vai acabar se contaminando de alguma forma. Mas, repito, o torcedor ele tem razão sempre. A gente vai sempre tentar fazer o melhor trabalho possível para dar a ele aquilo que ele merece e aquilo que ele quer, né? E a gente vai continuar fazendo, juntamente com todos, o melhor que a gente pode para entregar o melhor resultado possível.